Nem tudo tá errado quando perde, nem tudo tá certo quando ganha, sabe? Porque esse é quase o lema das análises aqui do canal. Mas hoje a gente vai conversar um pouco sobre a atuação individual de cada jogador no segundo jogo da final, na partida entre Flamengo 1, Fluminense 0, válido pelo segundo jogo da final do Carioca de 2020. Deixe seu like aqui embaixo, que isso importa muito aqui pro canal, e passa também na OneFootball. O link tá aqui na descrição. Você vai lá conhecer o novo aplicativo da OneFootball, que tá muito legal. Eles têm várias funções novas, inclusive estão até transmitindo jogos, né? Já estão transmitindo o campeonato coreano, a K-League, e quem sabe numa próxima aí até começa a transmitir os campeonatos de maior relevância mundial. Enfim, passa na OneFootball, o link tá aqui na descrição. Então vamos lá. O Fluminense, assim, a gente sabe que hoje é um dia pós-derrota, vão ser pelo menos 20 dias, né, mais ou menos, sem jogar. E o Fluminense era um time extremamente cansado e tudo mais. Mas vamos falar dos jogadores, começando por Muriel. Muriel, vou falar pouco dele dessa vez, porque apesar de parecer, não demonstrou isso no jogo, mas parecia um pouquinho afobado, foi bem, não teve zero culpa no gol, né? Ele já tinha caído, a bola encobre ele por causa do desvio. Além de uma boa defesa no primeiro tempo. Depois de um chute de Léo Pereira, ele caiu e encaixou. Foi seguro, não foi muito exigido e o gol não teve culpa, né? Na lateral direita, Gilberto. Gilberto, enfim, foi o Gilberto que a gente conhece. Um Gilberto de potência ofensiva, de desleixo na marcação, e isso ficou muito claro, vou falar depois sobre esse desleixo na marcação. Porém, assim, é porque a comparação também é muito ruim, né, do outro lado. Então, Gilberto acaba parecendo até que jogou um pouquinho melhor do que ele de fato jogou. Não foi muito bem. Dessa vez não teve um erro claro como da outra vez, né? Num erro num gol. E ofensivamente foi nulo. O Fluminense foi muito nulo, né, na questão ofensiva com seus laterais. Então, o Gilberto perde a melhor parte deles, quando ele não é ofensivo. O Fluminense jogou pouco pelo lado dele, foi mais pressionado por lá. Porém, assim, apareceu muito pouco pro jogo, o que é estranho quando a gente pensa num lateral como o Gilberto, né? Na zaga, Nino e Matheus Ferraz. Nino chegou a pedir, com 17 minutos, chegou a pedir para sair por causa da lesão no joelho. Lembrando, ele teve um entorse na sexta-feira, foi pro jogo, treinou normalmente, foi pro jogo, porém chegou a pedir para sair. Mas acabou jogando até o final da partida. De qualquer jeito, fez uma ótima partida. Um azar absurdo a bola ter desviado nele, né? O chute de Vitinho no gol, mas zero culpa dele. O cara foi travar e tal, não tem culpa nesse ponto. Uma partida muito boa mesmo. Praticamente anulou Bruno Henrique na partida inteira, não deixou o jogador do Flamengo jogar. Muito seguro, assim como o Matheus Ferraz. Matheus Ferraz, o único problema dele é que ele deixou Pedro jogar uma vez e quase foi o suficiente, né? Um chute de Pedro que a bola passa triscando a trave. Matheus Ferraz é aquilo, eu acho que nesse jogo exemplificou mais ainda aquilo que eu venho falando desde o primeiro Fla-Flu dessa sequência, que ele é tão seguro, mas tão seguro, que às vezes ele parece até inseguro, né? A quantidade de bolas que ele chuta de esquerda mesmo a bola para fora, bota a bola para fora, as rebatidas, né? Que são as famosas rebatidas, chute para fora, chutão. Ele não tem vergonha de fazer isso e não compromete por causa disso, né? Uma partida muito boa, um pouquinho abaixo da de Nino. Na lateral esquerda, para mim, o grande jogador negativo da partida. Egídio conseguiu errar tudo que tentou, tudo. Ah, Gabriel, mas teve esse passe certo aqui. Provavelmente essa jogada vai dar errada porque ele deu o passe certo. É óbvio que aqui agora já é marcação, mas é fato. Eu fiz um tweet na hora da raiva ali, da outra vez quando o Egídio falhou, né, bizonhamente, eu fiz um tweet falando, o reserva é o Ourinho, né, tipo, vamos ter compaixão aí com esse jogador, porque o banco é o Ourinho. Eu fiz um tweet ao final do jogo, obviamente imbuído de muita paixão ali, de raiva, falando, o reserva era Ourinho, não sei se é mais. É óbvio que, pelo que se apresentaram até agora, mesmo nessa péssima partida de Egídio, ainda tem, né, para ser titular. Agora, se Marlon realmente voltar do Boa Vista e for integrado ao elenco, a bola que Egídio jogou nessas últimas partidas contra Flamengo e Botafogo, e se você pegar ali que ele ficou fora contra o Macaé e tal, enquanto Volta Redonda praticamente não joga, pelas minhas memórias e pelo que eu vejo de melhores momentos, eu sou tarado nisso, né, vocês sabem, o Marlon jogava mais.
E Marlon vem forte, se voltar realmente, for integrado ao elenco e tal para o Brasileirão, vem para disputar a posição mesmo com o Egídio, com possibilidade de ser titular. E aí entra aquele negócio, né? Investimos créditos num lateral esquerdo bom, com campeão e etc. E que é mais um dos que a gente investe créditos, muitos créditos, e está rendendo muito abaixo. Chegando no meio de campo, Hudson. Uma partida segura no primeiro tempo. A gente tem que avaliar o primeiro tempo dele como volante. Dessa vez muito mais participativo, desarmando. Assim, a gente tem que sempre concordar que tudo tem limite também, né? O Fluminense é um time que entrou pra dizer, o Hudson não apareceu muito, não botou o pé muito na frente, porque ele estava se preocupando com a defesa. Enfim, achei que foi bem. No segundo tempo, quando ele foi pra lateral, me deu medo, porque naquele outro jogo em que ele vai pra lateral também, não acho que ele vai muito bem, naquela reta finalzinha de jogo ali acho que contra o próprio Flamengo, né, na decisão da Taça Rio. Mas dessa vez foi bem, segurou, é óbvio que ele é um lateral muito mais marcação, compôs muito melhor o sistema defensivo, né? Não agrediu tanto como o Gilberto agrediria na ponta, e no final ainda teve aquele lance lá com o Michael, em que ele claramente vai para dar o tranco e ele erra o tranco acertando o desarme, né? E estava irado por lá. Completando a trinca de volantes, a gente tem Iago e tem Dodge. A partida de Iago são partidas diferentes. A partida de Iago, uma partida com o mesmo nível de disposição que ele sempre vai entregar, o que eu sempre falo de Gilberto, dificilmente você vai ver Iago andando em campo, devagar, não, é um motor desse meio de campo, mas hoje, de fato, com problemas, hoje não, no caso ontem, né, na quarta-feira, de fato, com problemas técnicos, né, Iago errou passes bobos, não conseguiu encaixar a potência ofensiva que ele encaixou no primeiro jogo da final, e de fato, erros técnicos, não tanto táticos, mas erros principalmente técnicos, abaixam a atuação dele. E o outro, Dodge. Para mim, o melhor em campo. Uma partida excepcional no primeiro tempo. No segundo tempo, assim como todo o time do Fluminense morreu fisicamente, mesmo assim, estava lá correndo, desarmando, dando carrinho. Para mim, foi a grata surpresa, se a gente englobar todo o Campeonato Carioca, a surpresa e a grata surpresa foi Dodge ou Dodge, mas eu prefiro continuar falando Dodge, né? O Douglas. Porque realmente muito bem, avaliando o Campeonato Carioca inteiro, foi uma ascensão muito boa, né? De reserva praticamente não utilizado a titular hoje incontestável do meio de campo do Fluminense. Mais à frente a gente tem Nenê numa partida bem abaixo. Essa bem abaixo porque o que eu normalmente elogio aqui de Nenê, né, que é a capacidade que ele tem de segurar a bola, de prender, e ele continuou fazendo isso mesmo, né, de dar calma ao time do Fluminense. Ontem o Fluminense não precisava tanto de calma, precisava de bola na rede. E aí isso se transformou, não é sempre que acontece, mas se transformou num peso para o Fluminense, né? Porque pelo menos 2 ou 3 contra-ataques no segundo tempo foram parados, porque Nenê dominou e ele não tinha perna mais para avançar, ele queria dar calma ao time, teve um Gilberto passando voado, ele domina, corta e toca para trás. É óbvio que é um jogador que pode ser útil, mas ontem ficou muito além do tempo do que o físico dele permitia. Não sei se o Odair não queria tirar ele achando que pintaria uma bola, acreditando na técnica dele, ou com medo de fazer um gol e não ter batedor de pênalti, mas é aquele negócio, né? Se você tem que mexer pensando em levar para os pênaltis e não mexer achando que já vai para os pênaltis. Mas a atuação de Nenê bem abaixo até do que ele desempenhou no Carioca mesmo. No outro lado do ataque estava Marcos Paulo. Um primeiro tempo muito bom de Marcos Paulo, assim, excetuando o Dodge, né, e esses que eu destaquei, mas dos que pisam mais no campo ofensivo, sem dúvida um primeiro tempo em que ele demonstrou que tem muita qualidade. Porém, nos 2 lances capitais, ele perdeu. O primeiro, dá para passar um pano, né, porque a bola vem na esquerda dele, aquele chute de primeira não é tão simples, que foi um grande passe de Nenê, né? Ele chapa de esquerda, não era um lance fácil de fazer, ainda mais com a perna invertida. Agora, o segundo não. O segundo faltou tranquilidade, né? Ele era para ter entrado batendo, decide cortar para a esquerda, e quando ele vê que não dá para chutar de esquerda, ele poderia ter cortado para a direita, que o defensor do Flamengo ia passar, ele chuta fraquinho, enfim, escolheu a pior das jogadas. Ou seja, o primeiro tempo que eu achei que mostrou que ele tem muita qualidade, a bola bate no pé dele e segura os domínios que ele fazia, as disputas que ele ganhava, porém nos 2 lances capitais ter errado pesa muito contra ele. Saiu o segundo tempo com 20 minutos, acho que 18 minutos, muito cansado, e é fato, né? Problema físico no time inteiro, né? Não tem muito o que destacar além disso. Evanilson, esse saiu cansado, mas saiu bolado de ter saído, porque é centroavante, né? Quer sempre estar jogando.
Mas Evanilson no segundo tempo não rendeu e não foi culpa dele. O Fluminense morreu fisicamente, falando mais uma vez disso. E ele foi um dos que morreu. Então, se a bola não chegava lá dentro da área para ele, ele não conseguia vir buscar aqui atrás. Até porque no primeiro tempo, eu gosto muito dessa dupla de ataque Marcos Paulo e um centroavante mais rápido, como foi Johnny Gonzalez e agora Evanilson, porque se a gente for perceber, as duas jogadas, o centroavante não estava dentro da área, né? A gente teve, na verdade das três, uma ele estava. Marcos Paulo deu um passe excepcional para Evanilson, que ele domina e acaba sendo desequilibrado, Felipe Luiz bate para fora. Depois Evanilson é quem faz a ponta, numa grande jogada individual, né? Com 3 marcadores do Flamengo ele consegue dar o tapa na frente, ganhar e rolar para Marcos Paulo chegar de centroavante. E na outra jogada foi de Nenê para Marcos Paulo. Então assim, Evanilson é um jogador útil demais e que vai ser muito útil ao longo do ano. E é uma pena que a gente vá vender Marcos Paulo, porque Evanilson não faz tão bem esse lado de campo, né? A dupla de ataque entre os dois ali se entrosa muito bem. Gostei da atuação de Evanilson até onde ele conseguiu render. No segundo tempo, realmente, não tinha muito o que fazer, não. Reservas que entraram. Vamos lá. Eu vou começar aqui, vou falar aleatoriamente, que foram 5, tá? Felipe Cardoso fica sem nota. A única participação que ele teve no jogo foi um domínio errado, mas foi pouco tempo. Vai ficar sem nota. Se tivesse nota, seria muito baixo, porque não fez nada de bom, né? Só entrou e fez um negócio de errado. O outro que também entrou foi... assim, vamos lá. Não sei se eu dou nota também, mas Michel Araújo entrou e foi muito... Vai ter nota, porque ele jogou bastante tempo. Mas entrou errando tudo. Eu não lembro de um lance que ele acertou. Diferente do jogo contra o Flamengo, beleza, ele jogou só 15 minutos, dessa vez foram 27 minutos que ele atuou, contando os acréscimos foram 33, e ele não fez nada de bom dessa vez. Ah, Gabriel, você tem marcação? Não tem marcação nenhuma. Eu quero muito que o Michel Araújo jogue bola, né? O cara canhoto, meio de campo, novo, que o Fluminense tem contrato, eu quero muito que ele renda. No jogo passado ele entrou e fez um grande lançamento, parecido com o que o Nenê deu para Marcos Paulo, inclusive. Porém, assim... E eu falei, beleza, foi pouco tempo, quero ver mais. Dessa vez eu vi mais e ele não produziu nada. Toda bola que bateu nele morreu por ali, né? Assim, ele perdeu e errou passes o tempo inteiro. Foi uma atuação tecnicamente ruim. Aí eu vou falar, Gabriel, mas era o Flamengo. Concordo, quero ver mais de Michel Araújo dentro do Brasileirão. Acho que é um jogador que pode evoluir bastante. Assim como o Fernando Pacheco, que teve muitas chances, mas sempre no segundo tempo. Quando foi titular não agradou tanto, mas é um jogador que eu também quero ver sendo utilizado, que não só para ser o cara rápido que vai marcar correndo lá na frente e tentar puxar contra-ataque. Eu quero ver Pacheco além disso, quero ver Pacheco um pouco mais centralizado, chegando no gol como ele jogou a semifinal da Taça Guanabara contra o próprio Flamengo, né? Hoje, dessa vez, entrou e realmente não produziu nada. Na verdade, nenhum reserva do Fluminense produziu nada, porque o outro que eu vou falar aqui agora é Caio Paulista, que também esse teve menos tempo, né? Entrou, já tinha quase 30 do segundo tempo, quando o Flamengo já começou a fazer uma cera absurda, não teve mais jogo daí pra frente. Caio Paulista entrou para ser um cara mais trombador, mais forte, ganhar muito na raça física e tal, e não adiantou tanto. Falta qualidade também ao Caio Paulista e faltou tempo também, né? Não teve jogo depois que essas substituições de Caio Paulista aconteceu. Por último, para fechar, Paulo Henrique Ganso. Eu falei na análise Pocket, né, que Ganso foi dos 5 que entrou, foi o que teve o melhor desempenho. Mas olha a nota de Ganso. É porque dos 5 que entraram, um ficou sem nota, mas mesmo assim foi mal, e os outros 4 foram muito mal. Ganso não fez nada de bom, mas também não fez nada de mal. Ele entrou para jogar vindo de trás, jogou praticamente entre os zagueiros do Fluminense, né, já que o Flamengo estava mais encostado, e fez algumas tabelas, alguns passos, mas não arriscou tanto. No fim das contas, se torna a melhor das entradas, mas não tanto por culpa de alguém, de Odair Helma, ou dele, ou de todo mundo, porque o Fluminense tem um banco de reservas muito abaixo do seu time titular. Teve uma tabela, só para exemplificar aqui um negócio antes de falar de Odair rapidinho e fechar o vídeo, que foi, você vai lembrar desse lance. Ganso recebeu a bola, dominou, tocou em Michel Araújo. Michel Araújo foi e devolveu para Ganso no círculo central. Ganso avançou, deu um cortezinho, Michel Araújo passou mais na frente, ele deu um bom passo para Michel Araújo. Michel Araújo dominou, olhou para Pacheco e errou o passe. Aí a galera, tentou uma enfiada bonita e tal, enfim, infelizmente o zagueiro continua, né? Agora inverte. Imagina que Ganso recebeu o bom passe de Michel Araújo e erra a enfiada de bola. Marcação. A gente tem que ter cuidado para não ter uma marcação tão grande com o jogador do Fluminense
que o Fluminense investiu, seja ele Michel Araújo, seja ele Paulo Henrique Ganso. Para fechar com o Odair Hellmann, enfim, o banco, ele fez o que pôde com o banco que tinha. A pior coisa para o Odair Hellmann foi esse negócio de 5 substituições, porque ele ficou no banco com Yuri, Ourinho, Digão, Marcos Felipe e Miguel. Por que ele não botou Miguel? A gente tem que entender isso daí também. Tem que realmente, convenhamos que era um garoto de 17 anos que a gente não acha que vai mudar o jogo por inteiro, né? Quero ver mais do trabalho de Odair no Brasileirão. Acho que pode render bons frutos. E eu falei lá no podcast, um podcast passado, que eu falei, Odair Hellmann no Brasileirão vai trazer muitos pontos e muitas raivas. Espero que de fato isso aconteça. Enfim, não se esquece de se inscrever aqui no canal, de dar o like aqui embaixo. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu.